Circle of Inevitability, capítulo 749. Vários líderes e membros. Depois do choque inicial, Franca refletiu pensativamente: talvez essa ideia não seja tão ruim assim. Eu não pretendia originalmente me tornar um cavaleiro de ferro e sangue? Mas aí tem a Jenna. Vendo Franca em silêncio, Lumian disse com um sorriso significativo: não há necessidade de levar algumas coisas muito a sério. Todos nós já usamos mentir antes e mudamos nossas aparências, nos adaptando muito bem, não é? Uma vez eu até me transformei em um cachorro sem nenhum trauma persistente. Contanto que não seja permanente e você possa mudar de volta, ocasionalmente mudar as coisas pode ser bem divertido. Lembre-se, você está apenas atuando. Lumian sabia que Jenna já sabia que o caminho da demônia levava a mudanças de masculino para feminino, enquanto o caminho do caçador fazia o oposto, ocorrendo na sequência 7, bruxa, e na sequência 4, cavaleiro de ferro e sangue. Ele também sabia que Franca suspeitava que Jenna sabia disso. Mas como a demônia do prazer queria continuar se enganando, ele não se importou em ajudar um pouco mantendo suas palavras vagas. Temporariamente, se o ritual da demônia imperecível não for maligno, posso voltar. Demônia imperecível não parece tão maligna, Jenna murmurou para si mesma antes de dizer: acho que vale a pena considerar a sugestão de Lumian. Franca concordou com a cabeça, prestes a dizer mais alguma coisa, mas se conteve. Jenna riu autodepreciativamente: estou apenas na sequência 7, apenas uma bruxa. Por que estou sequer considerando me tornar uma semideusa e alternar entre? Droga, parece quando me tornei a encantadora diva pela primeira vez. Embora eu estivesse sempre economizando dinheiro para pagar dívidas, isso não me impediu de sonhar em me tornar uma atriz famosa, ganhando milhares de Verdor por ano, e me perguntando como eu gastaria todo esse dinheiro. Eu também, Franca repetiu, tentando explorar a viabilidade. Se trocarmos, como completaremos o ritual para uma equipe de 30 pessoas para o ritual do Cavaleiro de Ferro e Sangue? Lumian estalou a língua e continuou: é melhor você rezar para que eu já tenha me tornado um Cavaleiro de Ferro e Sangue até lá. Ter um Cavaleiro de Ferro e Sangue como membro da equipe pode reduzir significativamente o número de pessoas necessárias. Além disso, já trabalhamos bem juntos. Isso é possível? Franca primeiro sentiu instintivamente que havia um problema, então murmurou para si mesma: um ritual é apenas um ritual. Depois que é feito, não há realmente necessidade de manter o estado anterior, o que significa que o capitão e os membros da equipe podem trocar de lugar e formar uma nova equipe novamente. Como você chama isso? Isso se chama reciclagem, desenvolvimento sustentável. Quanto mais Franca pensava nisso, mais animada ela ficava. Quando eu também me tornar um cavaleiro de ferro e sangue, Jenna terá 2 companheiros de equipe semideuses, além de Anthony e Lugano. Ela não deve precisar procurar por mais ninguém. Se Ludwig ainda estiver conosco até lá, sem ter quebrado seu selo, as coisas serão ainda mais simples. Poderíamos ser suas madrinhas. Seríamos as madrinhas de Ludwig, e Lumian seria seu padrinho. Embora isso não seja nada surpreendente, há muitos exemplos semelhantes, mas ainda assim. Jenna olhou para Franca, querendo lembrá-la de algo, mas acabou desistindo. Quanto mais eles discutiam os detalhes, mais estranho ficava, então era melhor deixá-los em paz. Com uma nova estratégia para evitar o ritual da demônia do desespero, Franca e Jenna se sentiram muito melhor. Franca disse a Lumian: há uma reunião de misticismo em alguns dias. Entrei em contato com o professor e outros para investigar se há algum membro da Ordem Ascética de Moisés entre eles. Não é muito urgente,
já que Madame Julgamento me disse que o clube de tarô tem informantes dentro da ordem ascética de Moisés que podem fornecer as informações necessárias. Mas não tenho certeza se esse informante pertence à região de Traer e conhece as circunstâncias locais, enquanto a pessoa espelhada, Griffith, está definitivamente em Traer. Lumian assentiu e respondeu: eu também preciso perguntar sobre a fórmula da poção do sacerdote da colheita e os materiais correspondentes. Aumentar a força da equipe nos ajudará a completar o ritual mais tarde. Jenna ouviu em silêncio por um tempo antes de interromper. Você pode me ajudar a vender essa característica de Beyonder do ladrão de sonhos? O nível dessas reuniões de misticismo que frequento não é alto o suficiente, ninguém pode pagar por um item dessa sequência. Ela estava pensando sobre os materiais da poção da demônia do prazer que ela estava prestes a receber da Igreja do Eterno Sol Ardente. Franca estava quase no fim da digestão de sua poção, e não era muito bom ainda dever dinheiro. Afinal, ela não podia usar a característica de Beyonder do ladrão de sonhos sozinha. Lumian provavelmente conseguiu adivinhar os pensamentos de Jenna, gesticulando sutilmente em direção à sua bolsa do viagem. Sua implicação era clara. Você viu minhas fórmulas de poções de Cavaleiro de Ferro e Sangue e a Demônia do Desespero. Como é que não pensou em me dever uma dívida substancial? Lumian esperava que essa abordagem fizesse com que Jenna se preocupasse menos com dívidas, sugerindo que ela pedisse mais dinheiro emprestado e contratasse um artesão para transformar a característica de Beyonder do ladrão de sonhos em um item místico para uso. Quanto mais forte você for, mais fácil será pagar suas dívidas. Sentada no sofá, Jenna zombou de Franca, gesticulando em direção a Lumian. A mensagem dela foi clara: quando eu precisar usar essas duas fórmulas de poções para avançar, eu te pagarei de volta. Vou ficar de olho, disse Franca, alheia à conversa silenciosa entre Lumian e Jenna. Ela então disse: podemos começar a reunir alguns ingredientes suplementares para o Cavaleiro de Ferro e Sangue e a Demônia do Desespero agora, como a lama encharcada com sangue de soldados de um grande campo de batalha e o sangue de 7 vítimas de doenças, só para estarmos preparados caso fiquemos sem tempo depois. Quem sabe, até lá, podemos encontrar outra maneira de contornar o ritual da praga. Vamos nos preparar agora. Ao ouvir sobre os preparativos para a poção, Lumian assentiu e então se lembrou de algo. Ele se levantou e caminhou até o espelho de corpo inteiro na sala, pressionando a mão direita contra ele. Ele então ativou a habilidade de contrato de Jaque Sangrento, sentindo as marcas do espelho que ele havia deixado para trás. Logo, Lumian usou o espelho e sua conexão sobrenatural para detectar duas impressões de longe, uma nítida e outra borrada. A nítida pertencia ao espelho de corpo inteiro no escritório de Moran Avigny, enquanto a borrada mudava sozinha, mudando de posição e dificultando o rastreamento. Eu posso sentir. Deve ser a impressão no espelho dentro do cofre do Vingador Azul. Usando o elo entre a impressão e eu, não importa o quanto ela fique borrada ou mude, eu posso me teletransportar diretamente para ela, contanto que eu consiga atravessar o espelho. Lumian ponderou por um tempo, mas decidiu não pegar emprestada a abotoadura do espelho de Franca para um experimento. Isso ocorreu porque sua intuição espiritual e um aviso do destino lhe disseram que se ele se teletransportasse para aquela marca agora, ele poderia nunca mais retornar, ou poderia retornar como a lista Tudor. Retirando a mão, Lumian compartilhou os resultados de sua tentativa com Franca e Jenna. Depois, Jenna saiu para visitar vários necrotérios de hospitais. Isso foi tanto para procurar oportunidades de atuar como uma bruxa quanto para ver se havia corpos que tinham morrido de doenças contagiosas graves. Como a Ordem da Extinção Total e a Igreja da Doença ainda não foram erradicadas em Traer, definitivamente houve mortes pela peste,
mas não muitas que pudessem causar um surto generalizado. Parada perto da janela, Lumian viu Jena aparecer na rua e se virou para Franca, dizendo: "Você pode ter que se tornar uma demônia do desespero, então seria bom pensar em como encontrar uma alternativa para esse ritual." "Por quê?" Franca respondeu, claramente surpresa. Lumian riu. "Você notou que todos os membros de alto escalão da seita das demônias são demônias? Você acha que é porque elas não conseguem pôr as mãos na fórmula da poção do Cavaleiro de Ferro e Sangue e nas características de Beyonder? Mas a seita das demônias não proíbe as demônias de mudarem para o caminho do caçador." "Isso é realmente uma contradição", especulou Lumian. "Eu suspeito que essas demônias de nível anjo não conseguem encontrar características de Beyonder do caminho do caçador de sequências mais altas para se transformarem de volta em homens, então elas não estão interessadas em ver suas subordinadas conseguirem." Virou uma regra tácita. "Sabe, a maioria das demônias de alto escalão são distorcidas em espírito, psicopatas e gostam de ver os outros sofrendo, enquanto odeiam vê-los felizes." De acordo com as informações que Lumian e Franca receberam da Madame Mágica e da Madame Julgamento, a partir da sequência 4, caçadores e demônios poderiam trocar de caminho, com o gênero determinado pela maior sequência alcançada, e consumir poções da mesma sequência, mas de caminhos vizinhos, para aumentar a força, poderia causar problemas significativos. Franca ficou em silêncio por um longo momento antes de dizer: "Se eu digerir a poção da aflição e ainda não tiver encontrado uma alternativa ao ritual do desespero, pedirei para encerrar minha missão com a seita das demônias da Madame Julgamento. Ela deve entender e não me permitiria fazer algo como espalhar uma praga horrível." Depois de dizer isso, Franca relaxou e murmurou: "Além disso, não seria estranho se Jena se tornasse uma cavaleira de ferro e sangue e eu continuasse uma demônia até lá. A vida é curta, por que não tentar?" Lumian brincou. Antes que Franca pudesse reagir, Lumian saltou sobre o sofá com um passo largo e saiu pela porta. Rajadas de chamas negras atravessaram a porta de madeira, perseguindo as costas de Lumian, mas gradualmente desviando do alvo e se dissipando no ar. A maldição de Franca ainda soava clara nos ouvidos de Lumian: "Se você tem o que é preciso, tente você mesmo." Com um sorriso, Lumian saiu para a rua. Observando Ludwig comer, ele puxou uma cadeira à sua frente e perguntou casualmente: "Quais ingredientes ou temperos são necessários para o terceiro método de cozimento desses restos umbilicais?" Ao lado, Lugano ficou surpreso: "Que restos umbilicais?" Lumian sorriu: "O resto umbilical do Filho de Deus que o padre Montserrat estava carregando." A expressão de Lugano congelou.